Ó, pessoal, boa noite. Valeu. Eu vou começar. Vocês lembram de função? Um pouco, não vou mentir não. Eu não lembro quando detalhe, mas eu lembro. Ok. Aquela redondinha eu me lembro, mas não gostaria de lembrar. Redondinha? É o que um faz o assim ou o assim. Isso é parábola. Parábola, talvez. Ó, então vamos lá. Aqui no livro, o que ocorre é o seguinte: no livro ele tem um capítulo, essa primeira parte do capítulo 2 de funções, só que ele não especifica as funções. Ele meio que vai fazendo uma salada. Aí eu vou tentar especificar, tá? Pelo menos 3 funções. Afim, função linear e função afim, que são primas. Função quadrática e função polinomial, tá? A melhor é essa, a quadrática. A quadrática, né? Aí depois a gente vai... O que eu vou fazer? Eu vou pular para o capítulo 5 para a gente falar de função exponencial e logarítmica, tá? Então, uma função é uma lei, né? Uma função é uma lei ou uma regra. A gente não vai terminar o assunto da prova de logaritmo. Eu queria. Tem muita coisa pra ver? É uma lei ou uma regra que associa... Oi? Isso, pode ser uma expressão, né? Ou uma lei, uma regra. Foi um dos assuntos que eu mais fiquei estudando quando estava estudando. É uma lei ou uma regra que associa cada elemento de um conjunto a um único. Isso aqui é primeiro ano do ensino médio. Primeiro. Eu vi no primeiro. No primeiro ano eu vi, deixa eu ver, no primeiro ano de conjunto. Aí depois função. É verdade. Aí depois logaritmo. Aí depois. Hoje em dia eu não sei, o ensino médio tá muito... Enfim. Ó, tá aqui a definição, ó. Uma função é uma lei, ou uma regra, ou uma fórmula, uma expressão, né? Mas basicamente é uma lei que associa cada elemento de um conjunto dado a um único elemento de um outro conjunto dado também. Então, quando a gente quer falar de função, nós temos 3 elementos principais. 2 conjuntos, A e B, e uma lei que vai associar o A com o B. Isso um desenho... Você está escrevendo, né? Mas um desenho comum que eu vou fazer para vocês é aqueles... Geralmente colocam 2 diagramas ou 2... que não necessariamente tem que ser circular, né? Ou círculo, mas... Você coloca assim, ó. Aqui é o conjunto A. Aqui é o conjunto B. Aí você escreve assim. Aí a F, ela pega um elemento X no conjunto A e associa um elemento F de X no conjunto B. Geralmente faz esse desenho bem clássico. Tá? Só teve essa definição até agora. Uhum. Aí, muito bem. Aí, por exemplo, o conjunto A, isso aqui é importante vocês se atentarem, né? A é o domínio, a gente geralmente chama de domínio
E o B, chamado de contradomínio. Domínio da função. E o B é o contradomínio. Ai, ai. Na verdade, não é domínio, é o domínio. B é o contradomínio. Agora, contradomínio, acho que juntou. Tenho quase certeza. O problema todo de hoje deu tudo errado porque simplesmente eu esqueci de pagar a conta do celular. E não foi assim, não foi esquecer. Ah, era ontem não, eu esqueci. Tem 3 semanas que era pra eu ter pago. Quanto de celular tem? É, a conta, todo mês, né? Tipo conta de internet. Ah, tá. Não. Mas aí bloquearam o meu número. Bloquearam o meu número. Ai. Mas é assim mesmo. Por isso que eu recarrego meu de 3 meses. Contar E por isso que estavam me ligando e tudo mais. Eu falei, gente, esse monte de ligação não tem nada a ver. E também, eu tirei as notificações das mensagens. Aí quando eu vi, tinha 500 dizendo que o número ia ser bloqueado. Então, vamos lá para a função, né? Que é o mais importante. Você tem pensem assim, antes de mais nada, para ter sentido a função, você tem que ter 3 coisas. O conjunto A, geralmente na escola, o professor fala assim, o conjunto de saída. E o conjunto B é o conjunto de chegada. Tem muito professor que fala isso. Mas que tecnicamente é basicamente isso. E uma lei que vai associar um conjunto ao outro, que é a função. E aí depende muito, vai depender de quem vai ser essa lei. Essa lei vai modificar o domínio, vai modificar o contradomínio, e aí esses elementos vão ficar um pouco mais complicados. Porque depende muito da expressão. Que associa isso. E aí a gente vai ver o quê? Vai começar vendo primeiro função constante, função linear, função afim, tá? Que são as mais básicas. E também eu vou fazer, ao mesmo tempo, eu vou explicar os gráficos para vocês usando aquele programinha lá, tá? Vocês também têm medo de gráfico, gente? Não é possível. Então vamos lá. Cada tipo de função, eu vou comentar qual é o domínio da função, tá? Então, primeiro aqui, função constante. Então, a função constante é definida por você pega aí é o seguinte, ó. Geralmente nos livros eles colocam assim, f. Vocês já viram algo assim do tipo? F, 2 pontos. Que conjunto é esse aqui? Os números reais, né? É os reais. Os racionais é aquele que é os reais. E aí bota essa seta reais. O que isso significa? Vocês já viram essa escrita em algum lugar? Significa o quê? Que a lei que vai associar... Oi? Não, aqui basicamente aqui a lei que vai, digamos assim, associar os dois conjuntos é F. O domínio é esse conjunto aqui, o que vem primeiro, no caso o domínio é os reais. O contradomínio, exato, sai dos reais e chega nos reais também.
Aí, então, esse primeiro aqui sempre é o domínio. Esse segundo sempre é o contradomínio. E essa seta ela vai indicar que ele vai sair dos reais para os reais. Não necessariamente é dos reais para os reais. Mas nesse caso a constante é. Tá? Então aqui, ó. Como é que você lê esse negócio aqui? F, por exemplo. Vocês já copiaram esse pedacinho? Copiaram, né? Mas eu... Tá, eu vou fazer... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma observação de azul aqui. Aqui nesse canto. Que é importante vocês saberem. Imagine que você tem uma F, aí coloca assim. Tá? Como é que você lê? F de A em B. Tá? No caso, como é que eu leio esse que está em preto? F de R em R. Tá? Aqui é, certo. Mais acima, né? Então, a função, quando vocês verem isso, essa estrutura, quer dizer o quê? Que a lei é a F, que ainda não foi dita, né? Eu não disse. O domínio é sempre esse primeiro e o contradomínio é o segundo. Aí eu vou ler F de R em R. Tá? Quem era que ia fazer a prova no outro dia? Acho que ela deve ter ido na cantina. Ok, aí a função constante, o que é? É definida por F de R em R. Eu estou dizendo que o domínio é os reais e o contradomínio também. Aí F de X é igual a K com K constante. Quem é esse K? Esse K pode ser qualquer número que você queira. Por um momento eu pensei que eu não estava gravando. Ó, imagina o seguinte, ó. Aí, no caso, esse F de X, lê como se fosse F de X, K constante. Isso. Ah, pronto. Ó. Boa observação. Como é que você lê isso aqui? F de X igual a K. Tá? Aí, esse K constante, Aí vai depender do K. Por exemplo, eu vou escolher o K igual a 2, só para dar um exemplo. Uma constante seria um número real. Me diz um número real. 9, por exemplo. Então, vamos definir aqui. Defina. Na verdade, seja a função constante F de R em R, definida F de X igual a 9 para todo X real. Mas o que é isso aqui? O que é a função constante? O que é? Mas assim, eu vou fazer um diagramazinho. Ó. O que é constante? Vamos supor que isso aqui, todos os números reais estão aqui, tá? Aí, em algum momento aqui, eu tenho 9, né? 9 ele tá aqui. Aí, me diz outro número real. Alguém? 2. Então, o 2 ele está dizendo o quê? A função, lembrando, o que é uma função? Ela associa um elemento do domínio a um elemento do contradomínio. Quando eu digo que f de x é 9 para todo x real, quer dizer o quê? Todos os números reais do domínio serão associados ao 9. Todos eles. Por exemplo, o 2
ele vai ser associado ao 9. Outro número, 3, vai ser associado ao 9. Mas se for 10, não pode, porque não está associado. Não, você definiu que é 9, tá? Você definiu que a sua lei de formação foi qualquer número real x vai ser associado ao 9. Então, e aí outro número aqui? 4. Vai ser associado a 9. Aí o que significa dizer que o 2 é associado ao 9? Significa dizer que o f de 2 é 9. Por exemplo, quando vocês devem ter, algum momento vocês ouviram falar ou não, calcular a imagem do ponto. Já? Esse nome é imagem. Ou então o valor do ponto pela função. Você tem a função e você calcula o f de algum valor. Quando ele definiu que todos os números reais estão associados ao 9, quer dizer que a imagem de qualquer ponto do domínio vai ser sempre 9. Porque foi definido desse jeito. Aí no caso vai ser F4, 9, igual a 9. Então todos esses números vão ficar igual a esse F2. Exatamente, ó. F de 4 igual a 9. F de 3 igual a 9. Me diga outro número. 5, que você queria, né? F de 5 também é 9. E por... E se for com a gente chegar a... Essa função que é 9. Não, porque ele definiu. Porque a função constante é uma função que associa qualquer número dos reais a um único número. Aí, assim, esse único número depende muito da situação. Pode ser qualquer um. Dá. Só que antes da gente... Hã? Não, aí o 9 tá aqui, ó. O 9 também tá aqui, ele não é real. Qual é o F de 9? 9. O 9 ele não saiu daqui não, tá? F de π é 9 também. Antes da gente ir pro décimos, tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Então, primeira coisa, a função constante, ela associa qualquer ponto, no caso dos números reais, a um único específico. Eu peguei 9, mas poderia ser qualquer um. Aí, antes da gente ir lá no décimos, você deve entender o que significa esse F de 2, F de 4, F de 3 no R2, ou seja, no plano cartesiano. Que eu falei na aula passada, retrasada, né? Por exemplo, ó, no plano cartesiano, nós temos dois eixos, né? O Y e o X. Aí eu falei, eu pego um ponto AB. Esse ponto aqui, ele vai ser, essa coordenada eu vou colocar no eixo X e a outra eu coloco no eixo Y. Eu falei isso, não foi? Ok? Na função, nós temos duas situações, o X e o F de X. Ok? O X, eu sempre vou colocar ele no eixo X e o F de X no eixo Y. Ok? Como? O X vai fazer o quê? Eu vou colocar ele, eu vou posicioná-lo no eixo X e o F de X eu vou posicioná-lo no eixo Y. Tá. Eixo X, né? Eixo Y. E aí, vocês lembram qual foi a função que foi definida? O 9 vai ser o F de X. A função, ela não é definida F de X igual a 9 para todo X? Aí, por exemplo, ó, nós calculamos o F de 2. Quanto é que é o F de 2? 9. Aí, o que vocês vão fazer? O X, nesse caso aqui, é isso. Exatamente. O X é 2 e o F de X
é 9. Então eu formo um par. Aí esse par você vai colocar ele lá no plano cartesiano. Por exemplo, o ponto 2f de 2, aí o f de 2, eu não coloco o f de 2 no eixo y, tá aqui, que é 9. Aí você vai lá, ó, marca um ponto. Hã? Não. Por exemplo, o f de 3, quanto é que é? 9 de novo. Aí você vai lá. Com isso você forma o par 3, 9. Qual é o F de tal número? Sabe se vocês têm que entender de verdade. Mesmo a gente sabendo que é novo. Eu ainda vou perguntar. Mas essas coisas tem que ser repetida várias vezes para entrar na cabeça de vocês. Não só de vocês, em geral. Por exemplo, o f de 4. Não, mas é sério. É Não sério. tem como humilhar essa não. Acho. Matemática, gente, é uma coisa que é muito repetitiva. Você tem que repetir ela várias vezes para você pegar. No remoto, eu tive dificuldade de matemática, porque meu professor, ele era muito bom, mas ele tinha um problema na comunicação dele. Porque ele usava aparelho e falava assim, com a boca fechada. Com a boca fechada. Com a boca fechada, ele falava assim. Ai, gente. Então, pessoal, hoje o que foi sobre... Ele falava com a boca fechada, já dava pra entender na sala e vai no online. Aí eu tive muita dificuldade, mas depois que eu voltei, eu aprendi fazendo. Eu só aprendi fazendo. Eu só aprendi fazendo as coisas. Matemática é um curso muito repetitivo. Se tiver o exercício, se tiver 100 questões, você tem que fazer as 100. Não é que tem que fazer, mas tem que tentar pelo menos. Enfim, né? Eu vou ficar repetindo coisas aqui, mesmo vocês, entre aspas, já sabendo, eu vou ficar sempre repetindo. Sempre. Pra grudar no... Hã? Nunca é demais. Ó, o f de 4 não é 9? Aí você vai lá e pinta. Aí imagina que... O que você vai fazer? Imagina que... É lógico que vocês não vão fazer. Vocês não vão pegar infinitos pontos e calcular o f dele. Mas se vocês pegassem mais pontos aqui, por exemplo, o f de... Pegar um negativo. Menos 2. Dá 9 também, né? Porque para todo x dá 9. Aí... Coloca aqui o menos 2. Coloca aqui o 9. Aí é o seguinte, eu quero agora que vocês... Se eu fosse juntar esses pontos aqui, o que parece que vai formar? Uma reta. Perfeito. E uma reta, vocês observam que ela é paralela ao eixo x. Não é verdade? Agora eu quero mais um ponto. Vou calcular aqui. O f de 0. Quanto é o f de 0? 9. Exatamente. Então eu tenho o ponto 0,9. O ponto 0,9 é esse ponto aqui, ó. Tá? Esse aqui. Aqui. Ok? Aí todo mundo entendeu que eu fazendo esses pontos, se eu juntar, eles formarão uma reta, né? Agora, lá, quando eu coloco lá no décimos, ó, f de x igual a 9. Aqui não apareceu porque o 9 tá lá em cima, mas ó, tá vendo? O gráfico dele é uma reta paralela ao eixo x. Não foi nada absurdo entender isso, né? E aí, por exemplo, imagina o seguinte, f de x igual a 9. Aí imagine que esse eixo y, você pode... Imagina que é um edifício e f de x igual a 9 é exatamente o nono andar. Se eu pegasse f de x igual a 7, ele ia pegar... É a mesma coisa, só que ia descer. Quando eu pego f de x igual a alguma constante, ó, e faço essa constante variar, o gráfico sempre vai ser uma reta paralela ao eixo x. O que vai diferenciar vai ser a altura, porque vai variar de acordo com a constante que eu pegar. Se você pegar f de x igual a menos 1, ele vai ficar lá embaixo, ó. Tá vendo? Aqui. Então, f de x igual a alguma constante, o gráfico é o quê? Uma reta paralela ao eixo x. E essa constante ela vai dar a altura da reta. Tá. Aqui.
como é que isso vem contextualizado? Qual a função dessa função? Contextualizado, ela sozinha assim não vai ter muito. É. Por exemplo, você pode ter uma função que ela tem um gráfico assim, ó. Sei lá, alguma coisa. Aí daqui para cá ela tá estabilizada. Aí depois sobe. Aí daqui para cá tá estabilizada. Aí desce. Só que essa função, o gráfico dessa que eu desenhei aqui, não dá para você escrever numa única sentença. Você vai ter que separar os intervalos. Aí, por exemplo, aí nesse intervalo aqui ficou estável. Nesse intervalo aqui. Aí dizer que ficou estável é dizer que aqui é a função constante. Uma coisa que você deve ter em mente é essas coisas assim isoladas, elas nunca estão isoladas, não. Sempre está uma misturada. Mas vocês entenderam? Função constante? A função é f de x igual a k. Aí o k vai ser qualquer constante que vocês quiserem ou que tiveram problema. O domínio da função constante é os reais e o contradomínio também os reais, tá? Eu vou colocar aqui. Função constante. Qual o domínio? Os reais. Contradomínio. Aliás, o contradomínio é porque tem outra coisa que eu não falei agora, mas depois eu falo. Tá? Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer várias vezes, tá? Em várias funções. Então, estão quietos. Okay. Função linear. A função linear é uma prima da função afim. É a mesma coisa, mas eu primeiro falo da linear, depois eu falo da afim. Então, a função linear é definida por f de x igual a ax, onde esse a é diferente de zero. Tá? O domínio dela também é os reais. O contradomínio dessas todas elas é os reais. O que muda vai ser o domínio. Então eu vou falar só do domínio, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer vários exemplos. Vários não, 2. E aí a gente vai tentar entender qual é o gráfico dela. A mesma coisa, que eu vou pegar alguns pontos, né? Calcular a imagem deles. Ver lá o padrão que aparece. E depois liga os pontos. Esse A, ele pode ser qualquer número real, tá? Vou pegar aqui A igual a 3. Boa noite. Por exemplo, ó, quem é o f de 0? O que é calcular o f de 0? A lei de formação... 0. A lei de formação é... Eu pego um x e associo ao triplo dele, né? Basicamente é isso. Ok?
Vou fazer aqui um desenho. Aqui é os reais, né? Aqui você vai pegar um número e associá-lo ao triplo dele. Tá? E aí dizer que calcular o f de 0 é perguntar qual é o triplo do 0? 0. Calcular o f de 1 é perguntar qual é o triplo do 1. O f de 2. Tá vendo? Onde tem x, eu vou substituindo, tá? Então, a associação aqui é um número associado ao triplo dele. A função está me dizendo isso. Ok? F de 3, quanto é que é? 9. Então, o 3 está associado ao 9. Tá? Vai ser tipo uma linha de agora. Isso. Os negativos, ó. O f de menos 1. Qual é o triplo de menos 1? Menos 3. F de menos 2. Menos 6. Eu estou pegando aqui, mas você pode pegar qualquer número real. F de 1, 0,028. Tá? Acho que é mais fácil isso daqui. Menos 9. E por aí vai. Tá? Aí o que você vai, ou o que nós iremos fazer com essas 7 informações aqui? Tentar ver algum padrão. E tentar desenhar o gráfico. Ó, por exemplo, vamos começar com os positivos. Ó. Qual é o primeiro ponto que eu tenho? Lembrando que o ponto sempre é x, f de x. O x eu vou colocar no eixo x e o f de x no eixo y. Nesse primeiro ponto, nós temos o quê? O x é 0 e o f de 0 também é 0. Então, eu tenho um ponto 0, 0 aqui. Ó. Ponto 0, 0 é a origem. Né? É aqui. Tá? Agora, o segundo ponto. O x é 1 e o y, ou o f de 1, é 3. Então, eu tenho um ponto 1, 3. O ponto 1, 3, aqui não tem uma escala, né? Você vai colocar, eu vou colocar aqui 1, o 3 aqui, tá? Um pouquinho maior que 1. Então, esse é o ponto. Agora o ponto 2, 6. Tá vendo? Ó? O x é 2 e a imagem dele é 6, que é o que ele está associado. 2, aí o 6 para cá. Não vai caber mais, a gente vai colocar só isso aqui. Agora vamos para os negativos. Ó. Os negativos, o primeiro é menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3, você vai ter que imaginar o menos 1 no x é nesse lado esquerdo e o menos 3 é aqui ao sul, né? Ó, menos 3. Então, o ponto é esse aqui, ó. O outro ponto é menos 2, menos 6. Aí você vai lá. Aí o menos 6 está lá no final. Mais ou menos assim. Só que tem que ser reto, né? Não é para ser torto assim, não. Aí o que você vai fazer? Você vai ligar agora os pontos, ó. E aí o gráfico é mais ou menos isso, tá? Hã? É a mesma coisa, só que quando eu acho que você saiu onde? Ah, que é a linear, que é assim, ó. Por exemplo, se eu for colocar o gráfico dela lá no coisa, no décimos, tá vendo? 3x, fica assim.
igual, né? Você tem um x, aí você vai calcular o valor enquanto o y. Às vezes é para descobrir quais são os x que você pode calcular. Por exemplo, se bem que eu não falei ainda dessa função, mas é porque tem funções que você não... Essas duas funções aqui, o domínio delas, a afim não, a linear e a constante, o domínio é os reais. O que significa o domínio seus reais? Significa que eu posso associar qualquer número real ao número que você definir. Só que, em algumas situações, eu não posso associar qualquer número real, não. Só para dar um exemplo disso, apesar de eu não ter dito, mas, por exemplo, seja f de x, aí você define, eu vou definir ela como raiz de x. Tá? Vou definir raiz de x. Aí eu vou calcular aqui algumas imagens. Por exemplo, qual é o f de 0? 0. Lembre, eu estou pegando um número e associando a raiz dele. Aí vai a raiz. Qual é o f de 1? Raiz de 1, que é 1. F de 25, né? Vocês então. Agora, quanto é que é o f de menos 1? Raiz de menos 1. Mas pode raiz de menos 1? Não pode, né? Então, essa função aqui, vocês percebam que eu não posso calcular o f de qualquer número que eu queira, né? Não posso. E aí, essa limitação, o que, digamos assim, essa limitação é que vai ser o domínio. O domínio vai dizer o que eu posso e o que eu não posso. Nesse caso aqui, o domínio é o quê? É o conjunto dos números não negativos, ou o domínio da função dessa daqui. São os x reais, tais que o x é maior ou igual do que zero. O que é isso aqui? É o conjunto que vai me dizer quais são os pontos que eu posso calcular a imagem dele. Ele me diz qual é. Ou seja, ele vai delimitar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá? Então, essa função aqui, o domínio dela, já não é mais os reais. Porque se fosse reais, eu calcularia a raiz de qualquer coisa. Ok? Aí, a dificuldade, às vezes, dependendo da expressão, é porque não é tão óbvio qual é o domínio da função. Aí, vamos supor, tem um domínio de uma certa função, ele vai recair num outro problema que você vai ter que saber resolver aquele segundo problema que... Mas isso aí a gente vai ver no decorrer do... Mas a observação que fica é, dependendo da expressão, o domínio vai mudar, tá? Aqueles dois anteriores são os reais. Aqui já não é mais os reais, porque eu não posso calcular o f de qualquer número, tá? Vocês estão entendendo mais ou menos? Então, a função linear, gente, toda função linear, vamos lá, é no formato AX, onde A é um número não diferente de zero, tá? E o domínio é sempre os reais. O gráfico vai ser sempre uma reta parecida com essa. Eu vou pegar aqui, vou misturar. No lugar, por exemplo, se fosse, no lugar de 3 fosse menos 3... Cadê? Que eu quero aumentar só esse aqui. Ah, não. Mas se fosse menos 3, ela iria mudar um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Ó, 3, ela tá assim. Menos 3, ela inclina assim. Tá? Isso, exatamente.
A inclinação dela, o ângulo é obtuso. Eu acho que foi aqui mesmo que eu falei, né? Eu vou trocar esse 3 por um A, tá? Aí a gente vai ver o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Ela fica... Quando é positiva, ela fica inclinada ali. Vamos dizer que a inclinação está no primeiro quadrante, né? Só para ter uma referência. Quando ela é negativa... Não, é negativa, né? Eu tô indo para positivo. Ela muda aqui a inclinação, tá? Ok? Ó. Hã? Pronto. Tá vendo, ó? Quando é positiva, a inclinação dela é isso. Tá vendo? O A é 0,7, 1, tal. E quando eu aumento o A, eu falei nisso também na reta, né? É a mesma coisa daquela reta que a gente... da equação da reta, né? A mesma coisa. Ela fica quase na vertical. Quanto maior o A, mais na vertical ela vai ficar. Eu diminuo o A, ela vai ficando muito horizontal, até 0, ó, ela fica exatamente o eixo X. Aí negativo, ela vai ficando assim. E quanto mais negativo, mais na vertical, só que do outro lado, né? Ok? E a função linear, ela sempre passa pela origem, tá? Tá vendo? Eu mexo aqui. Oi? A função constante? Ah. Não tem essa denominação, ela positiva. Você pode dizer que a função você pode dizer sim que ela é positiva, mas no sentido de que quando é que uma função é positiva? Quando a imagem dela sempre é positiva. Ou então você imagina o seguinte, quando o gráfico dela está sempre acima do eixo X. Naquele exemplo, o gráfico dela está sempre acima do eixo X, aí você pode dizer que ela é positiva. Tá aqui, né? Não, essa daqui não necessariamente, porque ela... Tá vendo? Ela corta, só que ela só é acima do eixo X quando o X for positivo. Quando o X for negativo, ela está abaixo do eixo X. Tá vendo? E o que acontece se eu botar módulo aqui? Ai, meu Deus, né? Socorro. Hã? Vocês lembram o que é módulo? Sim, o que é? O módulo é sempre positivo ou negativo? E aí, então, você tem que imaginar o seguinte. Exatamente, o resultado é positivo. Então, quando eu boto módulo de... Vamos supor que eu boto módulo de 3x aqui, ó. Não. Ó. Primeira coisa que é... Aproveitando a tua pergunta, ó. A função, ela é positiva quando ela está acima do eixo X. Ela é negativa quando ela está abaixo do eixo X. Como o módulo é sempre positivo, você deve imaginar que o gráfico nunca vai estar abaixo do eixo X. Então, quando eu boto o módulo, ó, a perna, digamos assim, a perna, né, do gráfico aqui, ele vai subir, ó. Tá vendo? Ó, eu vou tirar o módulo, ó. É a função linear, tá? Se eu coloco um módulo de 3x, tudo que está negativo fica positivo. Tá vendo? Ó. Eu já tinha feito isso aqui, não? Não, né? Trocando, foi em outra turma. Então. Aí, tá vendo? Porque o módulo é sempre positivo. Só que é porque é módulo de alguma coisa, né? Pode ser que o módulo esteja envolvido e a função... Por exemplo, vamos supor que eu boto o módulo disso aqui menos x ao quadrado, ó. Tá vendo? O McDonald's, né? Como o módulo não é módulo de tudo, tem partes negativas. Mas se eu boto o módulo fora, em tudo, aí ele vira todo positivo.
Pra quem criar o gráfico, Mas aqui o importante é, vocês entenderam, a função linear é sempre um gráfico desse jeito, tá? se for. Se for o quê? O lado de um número negativo vai dar positivo. É. Mas essa daqui vocês entenderam, a linear, né? Tá? A afim, ela vai ter o elevador. Ela vai ter um elevador. É a linear, só que com um elevador, que é a constante B. Ó, a função afim, ela é prima da linear. Função afim é a função do primeiro grau, né? Geralmente também todo mundo fala assim. F de x igual a ax mais b. Aqui A é diferente de zero, tá? Quando o b é zero, você tem a função linear. Por que eu falei que essa função tem um elevador? Porque quando eu boto o b, imagina aqui. Imagine que é a função 3x, né? Quando eu boto o b aqui e mexo o b, ó, a função ela vai subir e descer. Tá? Essa aqui é a linear. Afim, você soma o b, ou qualquer outra letra aqui. E ao mexer o b, quando o b é positivo, ó, ela vai... Porque eu tenho que olhar no eixo x, né? Ou no eixo y. Ela vai subir, né? E quando é negativo, ela vai descer. Tá? Não, o b é uma constante. É uma constante. Só que ele influencia na posição da função. Né? No caso, o B aí está sendo C, né? Oi? O B está sendo C, né? A função do B. O C? Que C? Eu digo quando tem a equaçãozinha, o A, o B e o C. O A, Ah, mas aí é da quadrática, né? É. O B seria o C lá da quadrática. Mas, por exemplo, ó, a função é a mesma coisa da linear, tá? O domínio da função afim é os reais também. Por exemplo, f de x igual a menos x mais 1. É uma função afim. Por exemplo, no nosso caso aqui, nesse caso aqui, o A é menos 1, né? E o B é 1. Pessoal, para fazer o gráfico de uma função afim e de uma função linear, você não precisa calcular aquele monte de ponto que eu calculei, não. Basta calcular 2 pontos. Porque por 2 pontos passou a única reta, né? E isso no plano, né? Por exemplo, na esfera não é verdade. Pega uma bola e desenha uma reta. Se você desenhar uma outra, elas vão se encontrar em cima da bola. No plano é verdade, mas dependendo da superfície não é. Vocês conseguem ver isso? Ó, imagine que eu tenho uma esfera aqui, ó. Quando eu desenho uma reta em cima da esfera, ela vai ter um formato assim. Quando eu desenho uma outra, ela vai ter assim, ó. Então elas vão se encontrar aqui. Que a reta lá, ela não é... Né? Você tem a superfície, a reta ela não vai ficar assim. Ela vai... Você vai desenhar em cima dela, tá?
Então, no plano é verdade, dependendo da superfície, não é. Mas no nosso plano aqui, sim, por 2 pontos passa uma única reta. Então, basta você, se você tem uma função afim ou uma função linear, basta você calcular 2 pontos. Então, eu vou calcular somente 2, por exemplo, o f de 0, quanto é que é? É menos 0 não, né? 0 mais 1, que é 1. Tá? O f de 1, por exemplo, é menos 1 mais 1, que é 0. Então, aqui eu tenho o ponto 0, 1, e aqui eu tenho o ponto 1, 0. Então, basta você escrever esses 2 pontos. Por exemplo, o ponto 0, 1. O ponto 0, 1. Peraí, deixa eu... Onde é que é o ponto 0, 1? E 1 aqui, né? E 1 no Y. Onde é que eu posiciono ele? Só marco o Y. Mais ou menos aqui, né? Vamos supor que é aqui, tá? 1 aqui. E 1, 0 é a mesma coisa, só que aqui. Então, basta você ligar esses 2 pontos aqui, ó. Só 2, tá? Faz um, faz outro e... Oh. Por exemplo, se eu quiser colocar esse menos x mais 1 lá no programa, né? A parábola basta 3. A parábola, né? Se você fizer 3... E eu vou ensinar. Basta você calcular o vértice e você calcula outros 2. E aí você... Tá vendo, ó? Mesma coisa, né? Ok? Não é difícil, gente. Não é. Não é. Vocês fazem... É. Mas é complicado mesmo. Ter aula à noite é complicado, eu acho. Ah, tá. É que você falou, não é difícil. É complicado. Não, é ter aula à noite. Eu, quando eu estudei eu só estudei um dia na minha vida à noite. Sim. E desisti, mas foi isso mesmo. Teve um... teve no ensino médio. Eu fui... O primeiro, eu não sei porque eu decidi, não quero mais estudar de manhã, vou estudar à noite. Foi. Mas até foi. Não, ano que vem, ou semestre que vem, não sei. Vou estudar à noite. Aí não quis mais de manhã. Eu fui no primeiro dia, odiei. Aí voltei no dia seguinte e vou estudar de manhã. Deixa eu ver. Mas vocês entenderam, né? A função afim. Muito bem. Deixa eu ver se tem algum... É porque... Oi. Constante. Linear. Porque o linear, eu cheguei na metade da explicação. Aí eu entendi uma parte, mas você não chegou lá. Não, eu vou pegar então um outro exemplo de linear. Bota aí, linear. Depois vai ficar... Você vai apagar? Hã? Você vai apagar? Não, essa daqui eu não vou apagar, não. Vai ficar fixado. Mas é a linear. Menos x dividido por 2. Porque a linear, ó, a linear é o quê? F de x igual a AX, tá? Agora eu pergunto para vocês, quem é o A aqui? Não, você tava... Era um número... Agora é o seguinte, nesse exemplo aqui, alguém falou bem? Quase. Quase. Você falou menos 1, foi? Quase. Não. Menos 1 sobre 2. Ó.
Tá vendo? Ó? O AX, quando eu substituo por menos 1 sobre 2, é a mesma coisa de x sobre 2. Tá? Então, o A aqui é menos 1 meio. Aí, vamos lá, vamos supor que você queira encontrar o gráfico desta função aqui. Você calcula o f de 0. Qual é o f de 0? 0, porque vai ficar 0 dividido por 2, né? 0. Então, aqui eu tenho o ponto 0, 0. Agora, o f de, por exemplo, 1 é 1. Isso, ou menos 1 meio, né? Aí aqui eu tenho um ponto 1 menos 1 meio. Aí você basta localizar esses dois pontos. Vamos lá. Por exemplo, o 0, 0 é aqui, ó, a origem. E o 1 menos 1 meio, você pode supor, por exemplo, pode dizer, aqui é 1, o menos 1 meio vai estar aqui embaixo. Então, o ponto é este aqui, ó. Aí você liga os dois. Oi? Não. Aqui é só preliminar. Vai ser liga os dois. A prova vai ser assim, calcule o x na expressão onde o x é log de x elevado a... Tudo isso não se sabe. Ai, meu Deus. Eu já falar assim, ó. Eu deixo aqui, então vocês se virem pra responder a questão. Tá vendo? Ó? Menos x sobre 2. É pra vocês, eu acho... Porque assim, como vai ser... A primeira foi pesquisada, não foi? Então não tem muito sentido eu pedir pra vocês desenharem o gráfico. Tá entendendo? Mas existem outras maneiras de eu cobrar que vocês saibam o gráfico sem pedir pra vocês desenharem. Eu ainda não pensei ainda. Hã? 11 de maio. Ah, a sua você tem que fazer sozinha mesmo. Dia 13. Viu? Sim. A próxima vai ser em grupo. Todas elas vão ser em grupo. Não, a última. A última. Entenderam aqui? Então a fim e a linear, gente, peguem dois pontos, calcula a imagem e... Tá? Não é difícil. Eu queria que caísse. Gente, agora uma coisa importante numa função. Isso aqui com certeza vai estar na prova, tá? Isso aqui... Ligue 2 pontos, né? Você traz uma régua, né? Ai, gente. Pessoal, isso aqui com certeza vai estar na prova. Isso aqui, sem dúvida, vai ter uma questão desse jeito aqui. Determine, ou então, o domínio da função tal é. Então, com certeza vai estar. Porque, porque assim, de extrema importância você saber qual é o domínio da função. Ou qual é, onde você pode calcular as imagens da função. Aí eu vou colocar vários exemplos aqui para a gente tentar entender, principalmente os principais, tá? É, exatamente, ó. Por exemplo, essa função aqui. E aí, vamos lá. F de x igual a 1 sobre x. Qual é o domínio dessa função? Pois é, eu já falei. Você tem, é o conjunto que permite, que vai te dizer quais são os pontos que você pode calcular a imagem ou não. Aí, para você pensar no domínio, vocês devem fazer o seguinte. Olhem a expressão 1 sobre x. Aí você tem que pensar
O x, o que o x pode e o que o x não pode? Não pode ser negativo. Ele pode ser negativo. O x pode ser menos 1, por exemplo. Não, se eu ouvi errado, ele não pode ser negativo. Ah, você afirmou, né? Mas ele pode. Não pode, né? O que não pode acontecer no x aqui? Tem um número quebrado. Não. Exatamente. Ó, vamos lá, ó. Pessoal, vamos lá. Não, eu vou já voltar. Imagine aqui, 1 sobre x. No caso, se é um número menor que X, não pode. Não, você tem que pensar que não existe divisão por zero. Então, o x, eu posso pegar 1 e dividir por qualquer número, com exceção do zero. E, pessoal, silêncio. Vocês estão entendendo isso aqui, ó? Nessa expressão aqui, a única exceção é o zero. Eu não posso calcular o f de zero. Por exemplo, qual é o f de 1? É 1 dividido por 1, que é 1. O f de menos 15 ou menos 5 é 1 sobre menos 5. Acabou. Só que o f de 0 eu não posso calcular. Então, o domínio é os reais menos o zero, tirando o zero. Tá? A única regra que não pode ser zero. Nesse caso, sim. Então, o domínio... Oi. Até eu não entendi porque é que não tem ao infinito. Não, é o seguinte. Aí você tem que ver o limite da função. Quando x tende a 0 à esquerda, 0 à direita. Porque quando tende a 0, primeira coisa, a função ela não está definida a 0, mas você pode, não é porque não está definida que você pode estudar o limite do ponto. Mas é o seguinte, imagina quando você se aproxima... É porque, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui... Não, aqui não dá certo. Eu vou explicar na mão mesmo. No 0000 não existe o limite. Mas, por exemplo, você pega um número, pega 1 e divide por 1000. Vai dar um número muito pequeno positivo. Tá? Quando você pega esse número aqui e aumenta ele infinitamente, a fração vai diminuir para 0. Tá? Aí, agora, quando eu pego esse número negativo, ela vai diminuir para 0, só que negativo. Ok? Só que no ponto não existe. Porque tem um teorema que diz que quando os limites laterais são diferentes, o limite no ponto não existe. Tá? Não, mas é porque ela fez uma pergunta no conteúdo da frente. Mas voltando para cá, ó, o domínio, como é que eu escrevo aqui? É o conjunto dos reais, tais que x é diferente de 0. Então, o que isso significa? Significa que eu posso calcular qualquer imagem menos o 0. Ok? Então, você tem que olhar a expressão e você tem que saber o que eu posso, o que eu não posso. Ou o que o x lá da expressão pode e o que ele não pode. Não, aqui já não é afim a função mais não. Afim, o domínio é os reais. E aí você... Essa aqui já você pode dizer que é uma função racional. Que é a função racional... Ou então, mais especificamente, você pode dizer que ela é uma hipérbole. Tá? Que a função racional é uma função que é um polinômio sobre outro polinômio. Que vai acabar acontecendo aqui, mas você pode dizer que ela é uma hipérbole. Mas para falar de domínios diferentes, você tem que mudar a função, porque aquelas são sempre os reais, né? Então não tem muita graça. Outro exemplo aqui, ó. F de x igual a
raiz de x menos 1. Qual é o domínio dessa função aqui? Raiz quadrada de x menos 1. Por exemplo, eu posso calcular o f de 8. Vai dar 8 menos 1. Raiz de 7. Posso. Tá? Agora eu posso calcular o f de 0,5? Não pode. Porque vai ficar 0,5 menos 1, vai ficar menos 0,5. Então, aqui eu tenho uma restrição. E aí, o que vocês devem deduzir é... Oi? Vamos supor que, eu não sei se eu vou fazer isso, que eu vou de 10, aí 10 menos 1 fica 9, vai ficar raiz de 9. Se ficar raiz de 9, a gente tem que colocar para a raiz. Tem. Dá. Aqui no caso do 9 dá, né? Porque fica 3. Mas quando não der, aí... Se fosse raiz de 2, aí teria que usar a calculadora. Ou então, se estimar para desenhar o gráfico, também não precisa ser perfeito. Você podia só... Ah, o raiz de 2 está aqui, nesse intervalo aqui. Só a posição, né? Mas, por exemplo, qual é o problema de raiz? Quando você está calculando raiz de alguma coisa, o que vocês não podem fazer? Não, pode. Raiz de 0,29? Pode. Exato. Eu não posso calcular raiz de número negativo. E o fato de eu não poder calcular raiz de número negativo, eu tenho que impor aqui que x menos 1 tem que ser maior ou igual que 0. O problema da raiz é o que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, eu tenho que impor que isso aqui seja maior ou igual que 0. Que é a mesma coisa de dizer que x é maior ou igual que 1. Ou seja, aqui o domínio é... Vou colocar assim, tá? O domínio da função é os x reais, tais que x é maior ou igual do que 1. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse negocinho aqui no décimos, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? A função, ela não tem nada antes do 1. Tá vendo? É tudo depois do 1. Porque antes do 1 eu não posso. Antes do 1, eu só posso depois do 1. Aqui tá 1, tem que ser maior ou igual do que ele. Antes dele eu não posso, porque a raiz vai ser negativa. Então a função não tem sentido aqui. Por isso que o gráfico dela começa do 1, que é o f de 1 é 0, e... Ok? Agora o formato do gráfico depois a gente vai discutir, tá? Porque basicamente eu teria que calcular os pontos e fazer uma curva assim. Mas o que eu quero que vocês entendam é, antes do 1, ela não tem sentido, porque a expressão dentro, para ter sentido, o x menos 1 tem que ser maior ou igual que 0. Consequentemente, x maior ou igual que 1. Tá? Então, o domínio é o conjunto que vai me dizer o que eu posso fazer. Então, eu posso calcular as imagens de qualquer ponto, desde que esse ponto seja maior ou igual que 1. Porque aí o resultado vai dar uma raiz positiva. Vai dar um... Tá? Ou não negativo, né? Se eu pegar o 0. Ok? Não? Depois, isso aí vocês vão vendo que são mais informações, né, do que daquele começo, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Ah, esse aqui, ó. Qual é o domínio dessa função aqui? Pronto. 1 dividido por x² menos 1. Quando é fração, você já tem que pensar o seguinte. Pode acontecer tudo, exceto o quê? A divisão por 0. Não pode ocorrer nunca.
Então, isso aqui, ó, não pode ser zero. Tá? X² menos 1 tem que ser diferente de zero. Aí você tem que pensar no quais são os pontos em que zera essa expressão aqui. Se x² menos 1 é zero, significa o quê? Que x² é igual a 1, né? Aí você bota aqui, ó. Raiz² de x². X. Raiz de x. Raiz² de x². Módulo de x. Ah, módulo de x. Yes, sempre vai ficar positivo. Ó, novamente, ó, raiz². Aqui não é x, porque imagina o seguinte, ó. Se fosse assim, tá? O x aqui é o menos 3. Eu vou voltar lá. Então é o módulo do x, tá? Aí, módulo de x sendo igual a 1, qual é o valor de x? Se o módulo de x é 1, o x ele é quem? 1. Mas ele pode ser outra coisa também. Ele pode ser ou 1 ou menos 1, gente. Não é 1 e o menos 1? Se o módulo de um número, se o módulo de x é 1, quer dizer que o x ou ele é 1 ou ele é menos 1. Tá? Mas não tem que ser positivo. Não, o resultado sim, mas o que está dentro pode ser negativo. Tá? Por exemplo, qual é o módulo de menos 1? Então, o x, ele pode ser negativo. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Nessa expressão toda aqui, o x ele não pode ser nem 1 e nem o menos 1. Então, o domínio são os reais retirando o 1 e o menos 1. Porque não pode zerar lá embaixo. Exatamente. São x reais, tais que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. Porque os dois, eles vão zerar isso aqui, ó. Eles vão zerar isso daqui, não pode zerar, tá? Então você já sabe, vai ter uma questão, determine o domínio, alguma coisa assim de domínio na prova. Isso aqui, ok. Reta vertical. Hã? Ah, meu Deus. Ó, então eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Mas tentem fazer sem pesquisar. Porque como não vale ponto, vale a pena vocês tentarem, tá? Qual o domínio da função f de x igual raiz quadrada de x menos 1 mais raiz quadrada de 2 menos x? Flash. Tentem pensar, tá? Sem pesquisar, porque lógico que eu vou falar isso na aula que vem.
Aí a dica é, né, já para vocês não ficarem, pense nessa daqui. Qual é o domínio dessa? Já comentou, né? Qual é o domínio dessa outra raiz separado? Mas para funcionar tudo, tem que funcionar as duas ao mesmo tempo. Tá? E aí vocês vão chegar em alguma coisa. Tá, tá bom, né? Já. Ainda não?